Olá para você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café Solitário Podcast. Eu sou o Rezin e eu estou aqui de novo, de volta das cinzas, trazendo todas as minhas ideias, tudo que eu tenho na minha cabeça agora, de novo, porque eu estou de volta, né? Estou de volta, estou aqui com o meu velho e querido café. A minha garrafa d'água acabou, minha clássica garrafa d'água acabou, mas eu estou de volta. Hoje está muito quente, mas muito quente. E vamos dizer que é, eu fiquei muito tempo. Eu tinha esquecido, na verdade, quanto tempo a gente gasta fazendo planejamento das nossas ideias, dos nossos projetos, para qualquer coisa que a gente fosse fazer. Se fosse programar um cronograma, fizesse um cronograma para estudar alguma coisa, cronograma para terminar algum trabalho, fizesse qualquer tipo de cronograma, qualquer ideia que precisasse de um planejamento a mais para você colocar num papel, é, não que um passo a passo, mas mais ou menos um caminho assim delimitado para você seguir. Eu tinha esquecido quanto tempo a gente gasta para fazer isso. Porque, por exemplo, eu tô desde o quê? Desde ontem não. Desde anteontem eu estou nessa com essa vontade e com essa ação de simplesmente organizar os planos, organizar as ideias, porque, né, como eu havia comentado, eu acho que eu comentei, se não me engano, eu estava me mudando, estava em um processo de mudança da minha antiga residência, já me mudei, inclusive já me mudei, é, e esse lugar aqui é bem mais tranquilo, bem mais calmo, bem mais limpo, podemos dizer assim, e isso me trouxe uma paz, uma tranquilidade, que de certa forma é meio estranha. É meio estranha porque eu não estou acostumado com tanta tranquilidade assim não. Apesar de eu ter tido uma tranquilidade maior quando eu saí da casa dos meus pais para ir morar sozinho e passar um tempo sozinho e ter a paz de tranquilidade de não ter que dividir a casa com mais ninguém que basicamente pudesse mandar em mim, porque, né, eu estou. Quando você mora com seus pais, mesmo você sendo mais velho ou não, você está sob o teto deles. Então, obviamente, você vai ter que se dispor a maioria das regras deles. Não adianta nada você ser maior de idade. Você não tem esse direito, sendo maior de idade, de colocar suas regras na casa deles. Porque, afinal, a casa é deles. E para mim sempre foi delimitado isso. E sempre bem delimitado, eu nunca tive nenhuma crise adolescente de achar que eu sei das coisas assim. Claro que eu já tive uma ideia desse tipo, mas não em relação a esse tipo de assunto. A morada na casa deles. Eu, eu nunca tive essa crise de querer impor as minhas regras na casa dos meus pais. Eu sempre tive na minha cabeça que aquela casa era deles e fazia total sentido eu obedecer as regras deles. É óbvio que, quando você vai ficando mais velho, algumas regras já não contam mais. Como, por exemplo, né, chegar em determinado horário em casa. Não conta mais essa regra. Mas algumas se mantêm. Como se tem uma regra que nem lá na minha casa tinha a regra de sujou o prato, lava o prato, entendeu? Tipo, o que você sujou, você lava. Não é para deixar ninguém com um trabalho a mais do que o necessário. Se você fez uma sujeira, você mesmo pode limpar a sujeira. E essa sempre foi uh, uma das regras que foi imposta naquela casa e eu respeitava essas regras. Sempre respeitei. Só que essas regras, elas são aquelas regras que não saem. Elas não saem. Elas não deixam de existir. Até porque se deixar de existir ia virar uma bagunça, mais ou menos assim. Mas
Eu não sei se estou fazendo entender, mas assim, algumas regras elas não mudam porque é regra de convívio. Regra de convívio, como por exemplo, também, mas acho que vai ficar mais claro assim se eu falar. ah, Teus pais não permitem que tenha som alto, sei lá, às 7 da noite. Ah, por quê? Porque eles, sei lá, vão dormir às 8. Não sei. Mas tem uma regra assim. Ou eles pensam no coletivo, que faz muito mais sentido pensar no coletivo, onde os vizinhos não fazem barulho a essa hora, passada essa hora, então por que você teria que ser o escroto que iria fazer esse barulho ao passar dessas horas? Não faz nenhum sentido. Então é uma regra que eles impõem e que não pode ser retirada por conta do bom convívio que eles têm. É só um exemplo. Ahn, e outras regras a gente tira. Você não tem mais horário para chegar em casa, você não precisa dormir em casa todos os dias, caso você vá dormir num amigo, ou vai dormir na namorada, ou qualquer outra coisa assim. Você não tem mais que seguir a regra de estar em casa até as 9 da noite, por exemplo. Você não tem mais essa regra. Então, eu sempre tive bem delimitado essa linha de pensamento. E eu não tinha como mudar algumas coisas lá. Como, por exemplo, lá na minha casa, era o completo oposto do exemplo que eu dei do som alto, por exemplo. Lá não tinha horário. Não tinha horário. E para quem quer gravar coisas, né? Quer gravar coisas, falar. Você precisa de um áudio bom, você precisa que o áudio esteja limpo, você precisa que tudo funcione, que tudo esteja o mais silencioso possível para que a experiência com o áudio seja a melhor possível. Você tenta isso e aí não dá, porque como não existe essa regra de convívio social naquele lugar, naquele ambiente, onde todo mundo respeita que a partir de tal horário não irão colocar volume lá no alto para não atrapalhar o vizinho, que o vizinho acorda às 6 horas da manhã para trabalhar. Como não tem essa regra, você fica refém, porque não importava o horário que eu fosse, sempre tinha barulho. Então eu tinha estresse, às vezes você até podia combinar com os seus pais para não fazerem um barulho em tal horário, porque você iria fazer uma gravação, por exemplo, mas a rua não entrava nesse acordo, você não combinava com todo mundo. Então, independente do seu acordo com os seus pais para trabalhar nisso, para fazer uma gravação boa, os vizinhos não sabiam desse acordo. Então, os vizinhos continuavam fazendo os barulhos deles, continuava tendo cachorro latindo, continuava tendo gritaria, continuava tendo barraco, continuava tendo criança correndo e gritando, continuava tendo tudo isso, tudo isso. Então eu tinha esse estresse, era um estresse, eu não conseguia produzir o que eu queria produzir no tempo que eu queria, até mesmo se eu fosse gravar somente de noite, lá pelas 10, 11 horas, como eu falei, não tinha regra do silêncio na rua. Não tinha o bom senso. Então, ainda assim, tinha barulho. Às vezes o vizinho estava ouvindo música, às vezes o pessoal estava na praça, que eu morava em frente a uma praça, estava na praça ouvindo uma caixa de som lá no talo, ou um carro parado, estacionado com a caixa de som lá no alto também. Tudo isso acontecia. E isso impedia eu fazer uma gravação boa. Até porque o meu microfone, ele não era dinâmico. O meu microfone, eu comecei gravando... Na verdade, eu não tinha nem microfone. Porque eu comecei gravando somente com o quê? Com o meu telefone celular. Né? Com o meu Samsung. E aí? É um microfone que, além de ser ruim, que não tinha a tecnologia dos ruídos, né? De diminuição de ruídos, vamos dizer assim, o filtro. Ele captava absolutamente qualquer barulho no ambiente. Então ele não era dinâmico, ele não tinha uma direção de captação e um alcance determinado, delimitado para ele captar
algum volume. Ele não tinha isso. Ele tinha simplesmente tudo liberado. Então, qualquer tipo de barulho, qualquer tipo de coisa assim, ele era captado pelo microfone do telefone. E eu ficava impressionado porque captava tudo. Tudo que tinha na rua. Tudo. Tudo. A criança estava batendo com sei lá, com um ferro num outro ferro, né, que é a goleira da praça. Saía um barulho que não parecia alto, não parecia, que se fosse um microfone dinâmico com certeza não ia captar, mas chegava lá e alcançava o microfone do telefone. Alcançava. Eu ficava impressionado, ao mesmo tempo puto, porque depois que eu descobri que ele captava esses sons, ficava muito mais difícil de gravar, porque toda hora eu tinha que parar, tinha que interromper, eu tinha que torcer para que ninguém fizesse nada, e a cada 10 minutos que passavam, tinha uma interrupção, porque ou algum carro passava naquela rua de paralelepípedo super barulhenta, ou o cachorro latia por algum motivo, ou, sei lá, a criança passava correndo, as crianças estavam brincando, crianças sendo crianças, mas estavam gritando, berrando, e aí atrapalhava a gravação. Eu não tinha isolamento acústico. Quer dizer, eu ainda não tenho isolamento acústico. A única diferença é que agora eu tenho um microfone bom, microfone dinâmico bom, que não vai captar todos os sons do ambiente, não vai captar qualquer barulhinho do ambiente. E isso deixa o áudio melhor, deixa a experiência melhor. Então já me dá mais ânimo para prosseguir com o meu programa, com o que eu queria. Deixa eu tomar meu café aqui, calma aí. Ai. Então, isso já me dá mais ânimo para fazer isso. E eu fiquei muito tempo nesse estresse quando eu saí do lugar onde eu estava e da casa dos meus pais e fui para morar sozinho. Só que onde eu morava sozinho foi uma época em que eu estava trabalhando em 2 empregos. Eu dormia 3 horas por noite. Acho que isso eu falei no primeiro episódio, se não me engano. Dormia 3 horas por noite, ficava muito ocupado todos os dias só. Toda vez que eu chegava em casa era só para dormir. Volta e meia tinha alguma coisa diferente que acontecia, mas na maior parte do tempo era trabalho, casa. E aí eu não tinha tempo para isso. Eu fiquei um bom tempo nessa rotina. E agora eu me mudei. Agora, sem falar que aquela vizinhança ali onde eu estava morando sozinho era muito barulhenta. Não só isso, mas ela tinha uma peculiaridade de ser parecida com a Vila do Chaves. Parecida com a Vila do Chaves. Era muito louco. Mas, caramba, essa cadeira tá ruim, hein? Tá rangendo, eu não sei se tá captando o microfone, mas a cadeira tá rangendo um pouco. Enfim, aí agora que eu me mudei para uma casa mais cuidada, maior, num ambiente melhor, pelo jeito, mais calmo aqui. O condomínio é bem tranquilo. Eu estou bem tranquilo, eu não tenho mais estresse praticamente, e eu estou achando muito estranho, porque foi basicamente a vida inteira com estresse atrás de estresse e tipo, eu não tinha paz e nem privacidade, nem tranquilidade para produzir as coisas em áudio, que é uma coisa que eu estou trabalhando. Estou trabalhando nisso de novo. Me deu vontade de fazer isso de novo. E foi antes de ontem, né, não sei se é o português correto, mas antes de ontem eu voltei a planejar as coisas. Eu estava de folga e eu voltei a planejar um monte de coisa dos meus projetos que estavam parados há muito tempo. Eu fiquei um ano, quase fechou um ano, dá pra dizer que foi um ano
nasci nessa outra casa, nessa outra vidinha do Chaves, sozinho, e fiquei a maior parte desse tempo trabalhando que nem um cavalo, trabalhando pra caralho, e, e eu não tive como tocar nenhum projeto, nenhum mesmo, eu não conseguia fazer nada, não conseguia pensar direito. Eu não dormia direito, não tinha como eu pensar direito. Agora que eu tô tranquilo, eu já não estou mais em 2 trabalhos. Agora eu tenho tempo, eu tenho tranquilidade, ambiente para isso, paz. Uma mulher também bem tranquila, bem de boa, maravilhosa também. Eu tenho basicamente tempo. Eu tenho agora tudo nas minhas mãos para voltar e empreender no que eu tinha ideia. Não tem nada a ver com a internet esse empreendimento. Mas eu agora tenho tempo para isso e tenho tempo também para dedicar aos meus projetos digitais. E tudo isso demanda planejamento. Planejamento muito grande, vamos dizer assim. Porque além de eu ter que voltar e relembrar os passos que eu estava programando e os passos que já foram dados para eu reprogramar e recondicionar tudo, tudo de novo para ter um processo e um crescimento padrão, vamos dizer assim, alguma coisa padrão, tudo seguindo, ter um caminho delimitado, na verdade. Para que isso pudesse acontecer, eu tinha que reler e refazer tudo que eu já tinha planejado. Aqui, tudo que está escrito no meu, nas minhas notas, no meu Docs, no meu Google Docs, em tudo. E eu tenho que religar tudo isso. E a maioria não foi religada. E eu tô há 2 dias inteiros, basicamente, só nisso. Só nisso. Hoje, por exemplo, é 6 horas da tarde agora que eu estou gravando. 6 horas da tarde agora e, tipo, eu estou há praticamente 7 horas. Eu comecei a fazer isso hoje, às 11, mais ou menos. Eu estou então, praticamente 7 horas organizando as coisas, organizando tudo isso. E eu praticamente não saí do lugar ainda. Não saí do lugar ainda. E é uma coisa incrível, porque eu me lembro de ser assim antes de eu ter parado. É incrível como muito tempo é demandado para esses planejamentos. Eu tenho ideias no meu podcast que eu tenho que reorganizar ainda. Mas esse é o mais fácil, digamos assim, porque como o meu podcast não tem edição, não tem nenhuma edição. Esse áudio é puramente é puro, é um áudio limpo. Basicamente o bruto é o programa. Então a única coisa que eu tenho que mudar, que eu tenho que fazer, é a capa dele. Só isso. E então, esse é o mais fácil, mas tem outros projetos que eu tenho, projetos dos meus trabalhos de designer também. Eu também sou designer, então eu também tenho esses projetos que eu tenho que reorganizar. O meu outro projeto na internet também tem os meus textos. Tudo isso tô reorganizando, reprogramando, e eu tenho certeza que agora estamos no final do ano de 2025. Então, ano que vem eu já vou estar, eu pretendo já estar com pelo menos 3 dos projetos que eu tenho andando. Pelo menos 3. E para eu ter esses 3 projetos andando, eu tenho que trabalhar pra caralho. Pra caralho. Porque eu quero virar o ano com os projetos rodando. Pra eu não ter que. Pra eu não. Sabe? Pra não ter essa sensação de, cara, o ano só vai começar depois do carnaval.
mas para mim já vai ter começado antes. E eu sinto, mesmo que não seja verdade, eu sinto que eu vou estar um passo adiante na frente da maioria das outras pessoas, porque elas vão estar em marcha lenta, elas vão estar na praia curtindo, elas vão estar esperando o carnaval, vão estar se programando, tá tudo isso, tudo aquilo. Deixa eu tomar meu café aqui rapidinho. E aí, como eles vão estar em marcha lenta, basicamente, eu já vou estar andando. Eu já vou estar andando, meu carro já vai estar andando e as outras pessoas vão estar basicamente estacionadas de férias por um tempo e eu não, entendeu? É um planejamento que eu tenho e eu sinto que pode dar certo. Uma das minhas ideias é o quê? Na virada do ano eu já estar com o meu empreendimento fora da internet, não vai nem ser na internet esse, rodando, e 2 empreendimentos, projetos digitais na internet rodando, então eu teria 3. E desses 2 na internet, um deles é o podcast que eu já estou tocando, mas a minha ideia de estar rodando na virada do ano é eu estar simplesmente sendo constante e conseguindo mudar toda a ideia que ele tem, porque até então ele não está da ideia que eu imagino, ele não está com o design, ele não está com o formato assim mais ou menos como eu imagino. Eu imagino uma outra coisa, eu imagino um desenho diferente dele. Mas ele vai continuar sendo a mesma coisa na questão do conteúdo. Vai ser eu falando sozinho por um X tempo, tempo indefinido, né? Aleatoriamente, sem muita ligação das coisas que eu tô falando, sem muito contexto, sem nada, simplesmente eu falando. E esse é uma coisa, esse é um projeto. Aí o outro projeto, esse aqui eu não vou falar agora, esse aqui eu vou manter em segredo ainda, mas é outro trabalho na internet, onde eu preciso fazer muita coisa. Só a capa dele tá pronta. Tipo, imagina que é um livro e você começa pela capa. Só a capa dele tá pronta, basicamente. Todo o resto dele tem que fazer. Então ele tá com basicamente 5% dele pronto. Será que dá pra dizer 5%? Ou menos? Mas ele tá com basicamente só a capa pronta. Eu tenho que fazer todo o conteúdo dele, todo o resto. Então vai demandar muito trabalho. Eu passei o dia inteiro, antes de ontem eu passei o dia inteiro trabalhando nessas organizações deles, e hoje de novo eu estou o dia inteiro trabalhando nisso. Eu vou ter que fazer uma rotina, arrumar minha rotina mesmo, para voltar a fazer isso ser produtivo e não ficar largado, porque eu sinto que eu perdi amanhã de novo. Eu acordei 10 horas de folga, acordei 10 horas, eu me levantei, porque aí eu fiquei um pouco ali com a minha mulher, né? Fiquei com ela ali um pouco, a gente conversa e tal. E aí depois eu me levantei. Levantei 11 horas mais ou menos, 11 e pouca. Então eu perdi basicamente a manhã inteira desses projetos que eu quero tocar. Então eu não posso deixar todo esse tempo vazio, não posso. Pelo menos não agora, quando eu vou iniciar todos eles, quando eu tenho uma meta de na virada do ano tudo estar andando, pelo menos desses 3 que eu estou falando estarem andando, eu não posso me dar o luxo de descansar a mais do que seria necessário, vamos dizer assim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar uma rotina funcional de novo, onde eu não vou ficar desleixado,
porque agora eu tenho tempo, mas eu não vou ficar desleixado. Eu vou cuidar tanto do meu físico quanto do meu intelectual, espiritual e do meu profissional. Tudo isso tem que se encaixar na rotina. E essa rotina, ela também não vai ser uma coisa muito, como é que se diz, ditatorial. Não sei se essa é a palavra que eu queria usar, mas ela não vai ser uma coisa muito fixa, sabe? Certa, assim. Eu terei uma rotina de, por exemplo, da hora X até a hora X, eu vou ter que me dedicar somente a isso aqui. Da hora X a hora X, eu vou ter que, sei lá, fazer exercícios. Da hora X a hora X, vou fazer isso, fazer aquilo, babá. Mas eu não vou precisar, eu não vou ter aquela que, se eu não fizer, o mundo acaba. Entendeu? Porque como algumas coisas ainda não saíram do papel, a maior parte deles é planejamento. E deixa eu beber esse café aqui. A maior parte deles é planejamento. E desses planejamentos, não é necessário um trabalho constante diariamente neles. Não é necessário. Mas é uma coisa que eu quero fazer para iniciar. E quando iniciar, aí talvez precise começar a determinar horários, porque aí talvez eu precise fazer reuniões, talvez eu precise fazer, sei lá, tirar um tempo só para programar conteúdos ou programar uma ação, sei lá, qualquer coisa. Não, como não saiu do papel ainda, tá meio que livre. E aí o tempo que eu vou dispor é indefinido e eu posso escolher o horário, porque eu tenho tempo para isso, entendeu? Eu tenho disponibilidade na minha agenda, então eu posso escolher o horário que eu for fazer qualquer tipo qualquer tipo de coisa, qualquer ação, seja eu parar um tempo para entretenimento quanto para trabalhar. Eu posso escolher. Mas quando esses três estiverem tocando, funcionando, não vai dar para escolher assim. Aí eu vou ter que ser mais profissional, com certeza. Isso é uma coisa que eu estou desenvolvendo furiosamente, como dizemos aqui no meu estado. Estamos desenvolvendo furiosamente isso no meu interior, na minha cabeça mental. Por quê? Porque vai ser preciso desenvolver uma mentalidade profissional. Da mesma forma que eu tenho, que a gente tem, ou que pelo menos a gente desenvolve a mentalidade profissional no trabalho, né, no trabalho normal, ali CLT, tudo mais. Eu ainda sou CLT. Da mesma forma como a gente desenvolve esse profissionalismo, que é basicamente fazer o seu trabalho, né? Não estou contando com fazer a mais, não estou contando em fazer corpo mole, estou falando de fazer o seu trabalho. Você faz o seu trabalho direito, então você está sendo profissional. Quando esse tipo de mentalidade é o que eu estou desenvolvendo agora para mim, porque com essas ideias, com esses projetos, eu tenho que ser profissional na minha vida pessoal, vamos dizer assim, porque a partir do momento que eu puder sair da carteira de trabalho CLT, a partir desse momento, eu terei que ser profissional até na minha vida pessoal. Então eu terei que manejar o meu tempo melhor. Eu não vou poder viver a minha vida de qualquer maneira, porque eu tenho um trabalho e no meu tempo livre eu faço o que eu quiser, eu só busco entretenimento e distração. Não. Quando eu saindo da carteira de trabalho, eu vou ter que remanejar o meu tempo para poder não deixar de fora o meu lazer, o meu entretenimento e tudo mais, a minha vida normal, para a gente ter esse escape. Mas eu vou ter que reconduzir a maior parte do tempo, que era
demandado pela carteira de trabalho, eu vou ter que retrabalhar ele para ser mandado para o meu trabalho. ah, para o meu trabalho, como é que diz? Para o meu trabalho, para o meu empreendimento. É isso, vamos colocar para o meu empreendimento. Então, por exemplo, eu trabalho 12 horas. Se eu tenho 12 horas trabalhadas na CLT, se eu fico sem essa CLT agora, se eu saio dessa CLT, eu tenho 12 horas livres do meu dia, que eu não tinha antes. Então eu vou ter que remanejar essas 12 horas para os meus empreendimentos, os meus trabalhos. É basicamente isso. Então eu tenho que planejar bem as coisas que eu estou fazendo, as coisas que eu vou fazer. E apesar disso, a minha cadela tá roncando agora. E apesar disso, é, de certo modo, ter um frio na barriga, isso, dar um frio na barriga, eu acho que é um frio bom. É um frio bom, porque meio que você não tem muito para onde fugir. Ou você é um empregado assim, um empregado normal, como todo mundo, ou você é o seu chefe, e aí eu acredito, eu tenho certeza, na verdade, que é muito mais difícil do que você ser empregado. Justamente por quê? Porque você sendo seu chefe, você tem que, além de manejar toda a sua vida pessoal, daqueles horários que você não tem mais, que era tomado pelo seu trabalho, você agora tem que remanejar esse horário e tem que lidar com os problemas do seu negócio. E esse é o X. Esse é o X. Porque assim, eu tenho um negócio. E agora eu saio da minha CLT porque o meu negócio está bancando completamente o meu estilo de vida agora. Agora ele pode bancar, não vou ter problema nenhum eu saindo do meu trabalho normal. Agora, com isso em mente, se eu quiser expandir o meu negócio pessoal, eu vou ter que o quê? Eu vou ter que me dedicar mais ainda. Então, todo aquele horário que eu dedicava para o meu trabalho pessoal, para o meu negócio, todo aquele horário eu vou ter que juntar com a carga horária da carteira de trabalho que era demandada pelo meu serviço normal, tradicional. Aí eu tenho mais todos esses horários juntos para trabalhar no meu negócio. E aí eu vou ter que trabalhar na minha empresa para ela crescer, buscar alternativa para ela crescer. Vou ter que ter um caminho, uma direção para ela evoluir, para eu poder, quem sabe, contratar pessoas para delegar funções. Porque até esse ponto de eu poder contratar uma pessoa, eu vou estar fazendo basicamente tudo sozinho. Basicamente. Porque qualquer ajuda que você for pedir, a pessoa não vai fazer de graça. Se for familiar, pode ser até que ela faça de graça. Mas, sendo familiar, você vai ter um pé atrás na hora de cobrar coisas, cobrar erros que a pessoa tiver. Então, não é muito bom. Mas você vai trabalhar o dobro para essa empresa, para você poder delegar a função da empresa. E aí, quando você conseguir delegar a função para a empresa, agora você se livrou de um problema, mas você ganhou outros, porque a partir do momento que você consegue contratar, você já é realmente uma empresa, você já não é mais um CPF, você já é um CNPJ. E quando você é um CNPJ, você tem uma burocracia brasileira agora para lidar. E essa é a pica. Esse é o problemão que faz em 2 anos a maior parte das empresas que são abertas no Brasil fecham. Esse é o prazo de validade delas, em 2 anos. Então as coisas têm que ser bem planejadas. Você não pode dar um passo maior que a perna. Você tem que saber exatamente o momento em que você vai investir. Você tem que saber exatamente o momento em que você vai fazer uma ação que pode mudar totalmente o curso ou o tamanho do seu negócio. Então, né, o que a gente pode dizer? Eu posso dizer que se eu não fizer isso certo, eu posso simplesmente quebrar minha empresa. E aí eu tenho que voltar
e perder todas as esperanças estando como funcionário. Porque quando você está como funcionário, a única preocupação que você tem no trabalho é em fazer o trabalho e não ser demitido. É só isso. É só essa preocupação que você tem em relação ao trabalho. Você só tem mais preocupações se você quiser crescer na empresa, se você quiser galgar posições para quem sabe se tornar gerente, essas coisas assim. Mas a princípio, quando você é um funcionário peão, igual a maior parte das pessoas, você não tem muita preocupação em relação ao trabalho. E até quando você é um gerente, o seu trabalho ele não necessariamente entra na sua vida pessoal. Só vai entrar se você deixar. Mas de acordo com alguns gerentes com quem eu conversei, quem eu conheço, que tem alguma experiência nesse caso, eles falam, basicamente, dia tal eu não trabalho, nem me procura. Eu não falo com fornecedor dia tal, eu não faço isso, não faço aquilo, blá, 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 porque eu também tenho uma vida. E essa é a questão também. Você vai trabalhar pra caralho, mas você vai abrir mão da sua vida. Se você não se policiar. Inclusive, quando você está trabalhando para você mesmo, se você não se policiar, você vai abrir mão da sua vida também. Não é somente sendo funcionário que isso acontece. Mas o ponto não era isso. Divaguei. O ponto é, quando você tem essas preocupações, burocracias e tudo mais, você acaba tendo muito mais estresse. Por quê? Porque se o seu funcionário errou, pode te dar ou não um problema judicial. Porque agora você é uma empresa. Você não é simplesmente um CPF. Então, pode te dar um problema judicial. E é aí que você tem que gastar mais. Aí você tem que investir mais em o quê? Em proteção jurídica. Ou seja, você tem que contratar um advogado especializado a redigir um contrato no seu ramo específico. Você tem que fazer com que contratar alguém que seja capaz de redigir um contrato bom de contratação de pessoas. Tem tudo isso. Não sei. Ih, caralho, bati em tudo aqui. Você tem um monte de problemas assim. Você tem que lidar com fornecedores, você tem que lidar com público, você tem que lidar com outros chefes, você tem que lidar com, às vezes, funcionários malandros, que é uma das coisas que mais tem no Brasil. Parece que todo mundo esquece disso. Eu não sou esses caras que ficam babando o ovo de dono de empresa e todo esse negócio. E também não sou o cara que fica se fazendo de coitadinho e defendendo o trabalhador às cegas contra a empresa. Não. Eu sou um cara basicamente que vê os dois lados e consegue, ou pelo menos tento, enxergar as duas moedas para ver qual das explicações ou qual dos motivos é o mais correto, é o que faz mais sentido. Eu tento fazer isso. Eu tento. Às vezes, claro, pode ser que eu não esteja certo, pode ser que eu não tenha a visão certa, mas eu não tomo lados. Não tomo lados. Se a empresa estiver certa, no caso, eu falo, a empresa está certa. Se não estiver, eu falo, não, ela não está certa. E assim vai indo. E eu acho que é assim que tem que ser a vida de todo mundo. Não tome lados assim. Não tome lados assim. Apenas olhe o que está sendo dito, olhe o que está acontecendo. Quem está dizendo ou quem está fazendo não importa, porque quando você olha quem está fazendo e quem está dizendo, você tende a já tomar um lado. Porque se você gostar da figura que está fazendo alguma coisa ou falando alguma coisa, você vai tomar o lado dela sem olhar o outro lado. Isso é simples, é clássico e é canônico na história da humanidade. Então, onde é que eu estava indo com essa ideia?
Bom, quando você tem esse funcionário malandro, faz merda, burla os sistemas, faz uma algazarra, ah, e aí a empresa fica refém desse cara. Isso acontece. Se você tem um negócio, você está meio que, como é que é a palavra? Você está exposto a esse tipo de pessoa. A essa pessoa aqui é o funcionário malandro. O funcionário malandro é foda, é uma pica. Mas, né, é uma coisa que pode acontecer, ninguém tá livre disso. Caramba, cara, olha só. É isso que eu tô falando. Eu já tô falando aqui há 40 minutos e eu nem vi esse tempo passar. Eu nem vi esse tempo passar. Já tô falando há 40 minutos. É por isso que eu gosto tanto de podcast, mano. Pelo menos é, é uma coisa que eu nem vejo o tempo passar, que eu entro no flow completamente e as coisas só vão indo. Só vou falando, as coisas vão saindo da minha cabeça e o programa vai tomando forma. Mas, se tudo der certo, eu vou estar constante nesse final de ano no podcast e na virada do ano eu já vou estar com a nova identificação do podcast, a nova identificação. Isso vai ser o quê? As artes das capas vão mudar. As artes das capas vão mudar basicamente. Talvez estou pensando em colocar uma trilha de fundo, estou pensando em mudar algumas coisinhas assim, mas o grosso, assim, tipo, o principal, a característica dele, que é não ter cortes e nem edição no áudio, vai continuar. A edição talvez seja uma música de fundo, eu tô pensando, uma música de fundo e a arte da capa diferente. Que eu quero me destacar. E eu sei que algumas coisas têm que ser mudadas. Mas vamos ver, né? Isso aí é uma ideia que eu estou planejando para o ano que vem, na virada do ano. Tem um certo tempo até lá. Se eu continuar nessa pegada em que eu estou organizando as coisas, planejando e tudo mais, e foram 2 dias muito mais produtivos do que os últimos meses que eu estava na outra casa lá, morando sozinho. Agora eu estou casado, basicamente. Estou basicamente casado. E foram dias muito mais produtivos do que meses. Então eu acho que se continuar nessa pegada, com certeza eu vou estar bem mais adiantado. Enfim, eu não sei. Talvez eu esteja mais à frente do meu planejamento, mas é isso. É isso, basicamente. Eu acho que eu vou encerrar esse programa aqui agora, porque não sei, não tem muito mais o que falar hoje. Eu tenho outras coisas para fazer, eu ainda tenho que passear de novo com a minha cadeirinha. Eu tenho que fazer comida, né, agora também, daqui a pouco. E preparar porque tem mais coisa para fazer, tenho mais trabalhos, meus projetos vão ser tocados. Até o projeto de textos que eu tenho de novo, que eu tinha há 2 anos atrás, ele está sendo retomado agora. Está sendo retomado e andou é foda. E andou bastante nesses 2 dias. E eu tô empolgado. Mas é isso aí. Eu vou indo nessa. Muito obrigado para você que me ouviu até aqui. Eu estou tentando fazer uma identidade própria com esse podcast. Estou tentando criar alguma coisa única com ele. Ter algumas... Eu tenho referências, mas eu quero dar uma cara só dele, só desse programa. Uma cara que é bem difícil de fazer acontecer. E se tendo público, cara, tendo público é o que vai me motivar mais ainda, porque só de, cara, 5 pessoas, 2, 3 pessoas ouvir o que eu disse e, sei lá, ou achar engraçado, ou ter uma reflexão mais
filosófica mesmo, mas penso, ter uma reflexão sobre um determinado assunto já é uma coisa, já é uma vitória, já é uma coisa legal, porque eu sinto que, mesmo que eu esteja falando sozinho, eu não estou perdendo tempo, eu estou desenvolvendo mais ainda a minha habilidade de comunicação. E é uma coisa que no mundo de hoje tá bem difícil. A maioria das pessoas que eu já vi fazendo qualquer tipo de podcast ou qualquer tipo de comunicação em vídeo também, vlogs, essas coisas, não sabe se comunicar. Não sabe. Não sabe nem o português correto. Não sabem o português direito, não falam direito. Não tem problema falar gírias e essas coisas. Mas, porra, você não sabe pronunciar uma palavra da sua língua materna, mano, que você passou a vida inteira ouvindo. Você não sabe pronunciar uma palavra. É foda, é foda. O derretimento cerebral tá muito avançado, mas não vou falar disso hoje. Hoje não. Então eu tô tentando fazer essa identidade, criar essa identidade pro meu podcast. Tô tentando fazer com que ele seja único e talvez eu consiga. Tô com uma ideia muito boa, que pode me diferenciar. Então eu vou tentar e eu agradeço muito aqueles que estiverem aqui, que podem querer me ouvir por alguma razão, se achar que eu tenho pensamentos e ideias interessantes, porque é o que se propõe esse podcast, basicamente pensamentos soltos e reflexões aleatórias sobre assuntos aleatórios, basicamente. Mas é isso aí, eu vou ficando por aqui. Já está longo demais esse programa. Eu tenho muito mais coisa para fazer. Eu estou louco para ir no banheiro também. Então, obrigado pela sua atenção. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Sei lá qual seja o horário que você estiver ouvindo isso agora. E até a próxima. E valeu, falou, eu fui.